Olá, pessoal! Trago o resumo do capítulo 11 de Um Refúgio para o Amor. Mas antes, por gentileza, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho. Segunda-feira, 10 de julho. Matilde fala com Estela e diz a Luciana que o irmão dela avisou que a mãe dela está muito bem, depois que operou a mão, e amanhã estará de volta ao povoado. Luciana fica aliviada ao saber que a mãe recebeu os cuidados que precisava e que está bem. Oscar busca Constância em casa para eles saírem novamente. Constância diz a Oscar que vai pegar um casaco. Ele diz que enquanto isso fará uma ligação. Nesse instante, Luciana passa com a bacia cheia de roupas para passar. Ela acaba torcendo o tornozelo e Oscar corre para ajudá-la. Oscar leva Luciana até o quarto e pede para olhar o pé dela. Neste momento, Rodrigo chega no quarto de Luciana. Não gosta nada do que vê, pede desculpas e diz que não queria interromper e se retira. Oscar e Luciana ficam incomodados com a situação. Oscar pede desculpas a Luciana e vai atrás de Rodrigo. Incomodado, Rodrigo pergunta o que Oscar quer. Oscar percebe o interesse de Rodrigo em Luciana e pergunta se ele está despeitado porque viu ele com ela. Rodrigo diz que Oscar está enganado e que Luciana não importa para ele. Brígida fica atrás da porta escutando a conversa deles. Oscar diz para Rodrigo não ficar imaginando coisas. Conta que Luciana torceu o tornozelo e ele ajudou. Rodrigo diz que Oscar não lhe deve explicações. Clara chega na casa de Rodrigo. Brígida diz a Clara que Rodrigo está na cozinha e que ouviu ele discutindo com o senhor Oscar. Clara pergunta por quê. Brígida diz que não faz ideia e não escuta atrás das portas porque a educação dela não permite. Clara vai até Rodrigo e pergunta se está interrompendo. Rodrigo diz que não, que eles estavam falando de assuntos de trabalho. Rodrigo diz a Clara que vai trocar de roupa e, ao ficar sós com Clara, Oscar comenta com ela que Luciana torceu o tornozelo e ele a ajudou. Clara pergunta se era por isso que ele e Rodrigo estavam discutindo. Oscar diz que não, que Rodrigo e ele jamais discutiriam por isso. Constância desce com seu casaco e Oscar sai com ela. Sozinha, Clara diz, discutindo pela empregada. Depois de ter presenciado o que a tia fez com Luciana, Melissa dá um celular de presente para ela. Melissa diz que Luciana vai poder ligar para quem quiser, sem pedir permissão para ninguém. Luciana fica muito feliz e agradece Melissa. Gabriel e Marcos querem a ajuda de Patrício no trabalho e diz que enviará tudo para ele pela internet. Jana sugere que Luciana seja a secretária de Patrício. Patrício fica muito animado com a ideia da irmã e pergunta aos amigos quando eles começam. Maximino se encontra com sua amante Vicky e ela diz que quer passar 2 noites com ele. Luciana liga para Cláudio. Cláudio diz que precisa falar com ela com urgência sobre o Astra e pede para ela ir até o escritório dele. Rosalena conversa com o Padre Honesto e diz que não gosta da Luciana porque ela lembra de uma mulher a quem fez muito mal. Padre Honesto pergunta por que Luciana tem que carregar as culpas dela. Rosalena diz, porque se parece com ela, Aurora. Eu fiz algo horrível a essa mulher, Padre Honesto. Algo imperdoável. Padre Honesto diz para Rosalena procurar essa mulher e pedir perdão. Rosalena diz que não pode, essa mulher está morta. Na empresa, Rodrigo diz a Oscar
que não sabe por que ficou tão nervoso ao ver no quarto com Luciana. Oscar diz a Rodrigo que não há nenhum problema, mas que lhe pareceu muito infantil a reação dele, a não ser que ele esteja interessado em Luciana. Rodrigo diz que não e pergunta se Oscar está interessado nela. Oscar sorri, não responde a Rodrigo e sai da sala dele. Clara diz a Julieta que teve vontade de gritar para Rodrigo que não é estúpida dele e fala com muita raiva sobre Luciana. Julieta diz para Clara se casar de vez, mesmo sem festa, amarrar Rodrigo. Maximino manda Matilde arrumar a mala dele, que o motorista vai buscar, e avisar a Rosalena que ele sairá de viagem por 2 dias. Procópio diz a Arite que Aquiles pode dar o que ele quiser se ele der o endereço de Luciana. Arite diz: tudo o que eu quiser? Paz recebe alta e volta para casa. Procópio espera Arite escrever o endereço para colocar no envelope. Arite diz que ele não pode ver. Melissa chega na casa da tia no momento em que foram entregar uma intimação para Luciana e ela recebe para ela. Rosalena vê a sobrinha entrando e pergunta que documentos é aquele. Melissa não diz à tia que é para Luciana e diz que é uma notificação para ela e, como nunca está em seu apartamento, pediu que enviasse para lá. Muito contente, Procópio diz a Aquiles que ali está o que ele estava procurando e que convenceu a Arite a lhe dar o endereço de Luciana. Aquiles lê o bilhete de Arite, onde diz: eu lhe digo onde vive a Luciana e você devolve a casa da Dona Paz, senão eu não digo nada. Procópio fica sem graça ao ver que Arite a enganou. Maximino viaja para Miami com a amante. Patrício agradece Luciana por ter mudado os móveis dele de lugar e deixá-lo mais perto da luz. Rosalena chega e pergunta com que autorização moveram os móveis do lugar. Patrício diz à mãe que ele autorizou Luciana a movê-lo tudo e pergunta se há algum problema. Rosalena diz que não. Matilde avisa a Rosalena que Maximino saiu de viagem. Rosalena liga para Maximino. Maximino diz a Rosalena que teve que sair com urgência e que vai desligar porque está entrando em uma reunião muito importante. Melissa entrega a intimação para Luciana e pergunta que problema ela tem. Matilde se aproxima. Apavorada, Luciana diz a ela que Lastra a denunciou. Melissa pergunta quem é Lastra e se pode ajudá-la. Luciana conta para Melissa tudo o que aconteceu com ela quando chegou na cidade e por que Lastra a denunciou. Melissa pergunta se Luciana já tem a quem a defenda. Luciana responde que sim, o advogado Linhares. Matilde fica surpresa ao escutar o sobrenome Linhares. Clara segue o conselho da mãe, finge que está tudo bem entre Rodrigo e ela e liga para ele dizendo que em 1 mês o apartamento dele estará pronto. Então, eles já podem marcar a data do casamento. Surpreso, Rodrigo diz: há 1 mês? Luciana avisa a Cláudio que recebeu a intimação. Rodrigo vai ver Clara. Clara fala com muito ânimo sobre o casamento e diz que não vê a hora de ser a senhora Torreslanda e o beija. Rodrigo dá um sorriso sem graça e diz que vai embora porque está muito cansado. Luciana está sozinha na cozinha, muito preocupada, pois teme ser presa. Rodrigo chega e diz o nome dela. Luciana dá boa noite e vai saindo. Rodrigo a vira e diz: está chorando? Luciana chora mais ainda e abraça.
Depois Luciana se afasta e Rodrigo pergunta o que Luciana tem. Se ela ainda está chateada pelo beijo que ele deu. Luciana responde que não. Diz que o beijo ela já esqueceu. Rodrigo diz que ele não esqueceu e pergunta se é sério que ela esqueceu mesmo. Luciana se lembra da ameaça que Clara fez a ela e diz a Rodrigo que não importa, que não estava chorando por isso, que é um problema pessoal. Dá boa noite para ele e se retira. Matilde pergunta a Luciana qual é o nome do advogado que vai a defendê-la. Luciana diz que é Cláudio Linhares e pergunta se Matilde conhece. Matilde diz que há muitos anos conheceu um senhor com esse nome, mas acha que não se trata da mesma pessoa. Maximino promete a Vicky que da próxima vez que eles viajarem ficarão todo o fim de semana. Patrício diz à família que está muito bem com a terapia e que Luciana também o anima o tempo todo e é muito importante para ele. Jana diz que é perfeito e que então Luciana ficará para sempre. Rosalena fica incomodada com o que os filhos falam sobre Luciana. No dia seguinte, Luciana agradece Rosalena, mas diz que não pode continuar trabalhando ali. Rosalena lembra do que Clara lhe diz e diz a Luciana: perfeito, pegue suas coisas e vá embora. Matilde diz a Luciana que Patrício vai sentir falta dela. Luciana diz que vai sentir também e pede para Matilde se despedir dele por ela e vai embora. Paz conta para Madalena que Luciana nasceu na capital, enquanto Galdino e ela trabalhavam numa casa de gente rica, e diz que a senhora que era responsável por todo o serviço se chamava Matilde. Angustiada, Paz diz a Madalena que é assim que se chama a senhora que trabalha na mesma casa onde está sua Luciana. Madalena pergunta se Paz acha que é a mesma senhora que ela conheceu. Paz diz: espero que não, Madalena. Deus queira que não, Madalena. Tomara que não. Rosalena diz a Patrício que Luciana se demitiu e foi embora. Patrício fica nervoso e diz que com certeza a bruxa da Brígida incomodou Luciana e a mãe não fez nada. Rosalena diz a Patrício que Luciana decidiu. Ela não vai pedir explicações e implorar para que ela fique. Rosalena diz que ninguém é indispensável e muito menos uma empregada. Patrício diz que a mãe devia ter pensado nele, que Luciana é sua companheira e companhia, mas ela não entende. Jana diz que se a mãe sabia que se Luciana era tão importante para o irmão dela, não custava nada ter pedido para ela ficar. Luciana volta para a casa de Violeta, diz que se demitiu e que a denúncia de lastro já chegou. Jana liga para Rodrigo e conta que Luciana foi embora. Rodrigo diz para a irmã chamar Matilde para ele rápido. Luciana fica surpresa quando Rodrigo chega na casa de Violeta. E é tudo, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.